tema dessa palavra é alcançando uma coroa incorruptível. A nossa carreira na terra ela é comparada à carreira de um atleta olímpico. E nesse momento nós estamos vendo os Jogos Olímpicos, que estão acontecendo no Japão. E a Bíblia compara a nossa carreira na terra, a carreira de um cristão, a de um atleta olímpico. Existem muitas semelhanças entre nós e esses atletas. Porque ambas exigem consagração. A Bíblia exige de nós uma consagração. Assim como um atleta que quer ganhar uma medalha na Olimpíada ou quer participar de uma Olimpíada, exige também que haja consagração na vida dele. Talvez consagração você pense que se aplica somente aos cristãos, mas consagração nada mais é do que uma dedicação total, foco total. Ninguém chega numa Olimpíada de qualquer maneira, mas os atletas que estão ali são os melhores atletas do mundo. Nas suas modalidades, eles são os melhores do mundo. Numa Olimpíada, você vai ver grandes atletas, mas dali vai sair o atleta mais rápido. Numa Olimpíada, você vai ver o atleta mais rápido, o homem mais rápido do mundo. Mas também tem o mais habilidoso. Tem o atleta mais resistente. Dali vai sair também o atleta mais forte. Mas esses atletas, eles não chegaram ali por acaso. Eles chegaram ali porque houve consagração. Na verdade, o foco daqueles atletas é sair dali com uma medalha, seja ela de ouro, de prata ou de bronze. No nosso caso, a nossa corrida não tem nada a ver com uma medalha corruptível, com uma coroa corruptível, como diz a palavra de Deus. Mas a nossa consagração tem a ver com uma coroa eterna, como diz a palavra do Senhor. Nós não estamos atrás de uma medalha que passa, de um metal. Nós estamos atrás da recompensa final, que é a coroa de glória. Quero pedir que você abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, que diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. O nome disso é consagração. Ele se consagra para aquilo, ele se separa para aquilo, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A grande diferença entre nós e os atletas olímpicos é que eles fazem por uma coroa temporária, porém nós nos consagramos por uma coroa eterna. Eu te pergunto, você tem se consagrado? Sua vida tem sido consagrada? Sua vida tem sido dedicada ao Senhor? Você tem dedicado o seu tempo ao Senhor? Você tem separado tempo para passar com o Senhor? Um verdadeiro vencedor, ele não é simplesmente o mais rápido numa maratona, mas o mais resistente. Quando nós falamos de maratona, e maratona foi a primeira competição dos Jogos Olímpicos, e é a mais antiga. Mas numa maratona não vence o atleta mais rápido. Não é o atleta mais rápido que vence a maratona. O atleta que vence a maratona é o atleta mais resistente. Porque quando você, não sei se você que está me assistindo tem o hábito de correr. Quando você começa a correr na esteira, ou você vai correr num parque, se você começar de forma muito rápida, você vai ter grande possibilidade de parar também, muito rapidamente. Mas quando você consegue controlar bem o seu tempo, você consegue ser regular no seu tempo, você vai ter resistência para seguir até o final. A vida cristã, o mais importante não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. Isso é o mais importante. Por isso é necessário ter resistência. E ter resistência é fruto de um trabalho que leva tempo, porque você tem que preparar os seus pulmões para correr 42 quilômetros. Não sei se alguém aqui já correu 42 quilômetros. Eu nunca cheguei nem perto disso. O máximo que eu corri foi 10. Mesmo assim,
foi necessário muito esforço, muita regularidade. Então, a vida cristã é assim. Ela depende do seu relacionamento com Deus, ela depende da sua regularidade no seu tempo com Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O seu tempo com Deus, você não tem que simplesmente tirar tempo com Deus. O propósito nosso como cristão não é esse. O nosso propósito como cristão é fazer que esse tempo com Deus seja parte da nossa vida. Esteja tão ligado conosco que isso já é parte da nossa vida. Qualquer outra coisa você pode deixar de fazer, menos deixar de orar, e de adorar, de louvar, de ler a Bíblia, de se relacionar com Deus. Isso tem que fazer parte da nossa vida. O atleta olímpico, aquele que vai para uma Olimpíada, ele teve muita regularidade. O treinamento, ele faz parte da vida dele. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Há uma corrida marcada para você, mas existem coisas que tentam concorrer com o seu chamado. Isso é um grande problema, porque a Bíblia diz que há coisas que tentam concorrer. Talvez a sua carreira profissional tenha tentado concorrer com a carreira verdadeira que você tem que correr, porque a nossa carreira profissional, ela é temporária. Nós precisamos entender que a nossa carreira profissional, ela faz parte do propósito de Deus, mas ela não é tudo, ela é só parte. E Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar você na sua carreira profissional, mas existe uma carreira que está acima da carreira profissional. É a carreira para adquirir a coroa eterna, aquela que ninguém nunca mais vai poder roubar de você. Então, o seu foco não pode ser simplesmente ser alguém bem sucedido aqui nessa terra. O seu foco é: eu quero ser bem sucedido lá no céu. Olha só, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. É legal você fazer uma avaliação se tem algo na sua vida que está te atrapalhando. Talvez há algo na sua vida que está atrapalhando você. E aqui diz: e o pecado que se agarra firmemente em nós temos que deixar de lado, e continuemos a correr. Então veja, a nossa carreira aqui na terra, nós somos chamados para correr. Não pare, continue. Pastor, mas eu já fiz muito no passado pessoas me feriram. Meu irmão, isso não pode ser um embaraço para você. Então resolva essa situação de alguém que te feriu e continue a correr sua carreira. Não fique preso a nenhum tipo de embaraço. Se alguém te feriu, então resolva isso. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que perdoar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar a segunda milha. Tudo já estava previsto na palavra de Deus. A gente sabe que alguma coisa pode dar errado em algum momento, mas já estava previsto. Mas não deixe de correr sua carreira, continue. Olha só, e continuemos a correr sem desanimar. Vira e mexe, de tempos em tempos, eu começo a ouvir aqui: estou tão desanimado de ir no culto, estou tão desanimado de ir na célula, estou tão desanimado com as coisas da igreja. Meu querido irmão, nós temos uma carreira aqui, ainda que o seu corpo talvez esteja cansado, o seu espírito, ele pode se renovar todos os dias, quando você entra para o seu quarto e vai adorar o Senhor, porque naquele momento, o Senhor vai te sustentar, Ele vai te manter de pé, Ele vai te renovar, a sua fé será edificada. Não pare, não abandone o seu tempo com Deus, isso tem que ser parte da sua vida. Um atleta olímpico, ele não pode dizer: hoje eu não vou treinar, porque um dia que o atleta olímpico fica sem treinar, isso pode comprometer muito o seu físico, e pode acarretar em grandes perdas para ele. E aqui diz: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos agarra firmemente em nós, e continuemos a correr. Então corra, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Eu quero te falar uma coisa: há uma corrida marcada para você.
Pastor, eu não sei qual é. Então ouse todos os dias ter tempo com Deus. Ele vai te mostrar o que é. Talvez eu não consiga mostrar para você. Eu só consigo entender. Há uma carreira para você. Você aqui da Igreja Orvalho, você que está me assistindo, que é de uma outra denominação. Há uma carreira para você. Eu sei que muitos, eles começam tentando fazer muitas coisas. Mas o fato é que nós temos que ter perseverança. Nós temos que ter regularidade. E quando eu falo de regularidade, talvez você não vai ficar um dia inteiro orando. Mas se você vai tirar 1 hora do seu dia para orar, isso é regularidade. São esses atletas que estão nas Olimpíadas agora. Aqueles são o que nós podemos dizer super-homens. Porque ali estão os mais fortes, ali estão os mais rápidos, ali estão os mais resistentes, ali estão os mais habilidosos. Eles estão todos lá. São grandes atletas que fazem coisas extraordinárias, inimagináveis para qualquer homem comum. Mas eles não são comuns. Por quê, pastor? Porque eles treinaram para chegar naquele lugar. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5 diz: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Pessoas consagradas lutam segundo as regras, segundo as normas. Mas no nosso caso aqui, qual que é o contexto? O contexto deles eles treinam muito. Eles precisam aprimorar as suas habilidades. Como é que se aprimora a habilidade? Repetindo os movimentos. Isso vai exigir deles muito esforço, muita dedicação. E vai também acarretar em muitas dores. Por mais que você não queira. Na nossa carreira cristã, meu irmão, tem perdas, tem situações desagradáveis, tem dor, tem sofrimento também. Pastor, mas eu sou crente, nem não imaginava que eu poderia sofrer. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, numa terra caída, vai haver sofrimento, vai haver dor. A Bíblia promete que não haverá dor no céu, não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Mas enquanto nós estivermos aqui, haverá, porém, dor vai ter de todo jeito, sendo você crente ou não. Mas quando você é do Senhor, você tem recursos muito maiores do que aqueles que estão no mundo. Porque você pode orar, você pode entrar para o seu quarto, você pode chorar, você pode recorrer a um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai te ajudar. O seu objetivo qual é? É a coroa corruptível ou a coroa incorruptível? Nós precisamos focar naquilo que o Senhor tem para nós. A consagração, meus queridos irmãos, é um ato voluntário. Você precisa ser voluntário. Eu quero ser consagrado. Eu quero ter a minha consagração. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: onde você quer chegar? Porque a resposta a essa pergunta vai determinar o seu nível de consagração. Quem você quer ser? Você quer ter muitos discípulos? Você quer ganhar alma? Você quer ter uma selva frutífera? Você quer ser um pastor? Você quer ser um missionário? A resposta a essa pergunta, ela é determinante no seu sucesso ministerial. Assim como esses atletas olímpicos, eles desejam chegar ali, fazer o melhor e trazer uma medalha para o nosso país. E aqui eles vão chegar como heróis se tiverem uma medalha. Quantos atletas você se lembra que já ganharam medalhas de ouro? Quantos? Muitos. Com certeza nós podemos citar o nome de muitos atletas aqui do Brasil e fora do Brasil que ganharam medalhas. Sabe por quê? Havia um objetivo. Eu quero ser o medalhista olímpico. Eu quero ser o melhor. Eu quero ser conhecido no mundo inteiro. Eu te digo, tudo isso é coroa temporária, mas para eles valem a pena. Para esses homens vale a pena o sofrimento. Para esses homens vale a pena levantar de madrugada, ter uma alimentação restrita, durante todo o dia, 8 horas por dia treinar, porque é o caso de muitos desses atletas. 8 horas de treinamento, regularidade, dormir cedo, para no outro dia poder treinar bem, dia após dia. Não tem feriado, não tem domingo,
não tem nada. O foco deles, a medalha. Mas e nós? Qual é o seu foco? Qual é o seu foco? A resposta a essa pergunta, onde você quer chegar? A resposta a essa pergunta vai determinar o seu nível de consagração. O quanto você vai se separar. Meu irmão, o nosso tempo com Deus, ele não pode ser mais um tempo que nós tiramos no dia, mas ele tem que ser parte da nossa vida. Ele tem que fazer parte da sua vida. A partir do momento que você aceitou Jesus, você não tem o direito mais de não orar. Pastor, mas nem um dia, que às vezes eu passo um dia sem orar, não é isso que eu estou falando. Mas isso tem que fazer parte da nossa vida. A nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa consagração. Isso é parte do cristianismo, é por isso que você é cristão. Para ter um relacionamento com Deus. Por que você acha que Deus salvou você? Ele quer ter um relacionamento com você, mas pastor, mas ele vai ter lá na eternidade. Não, ele quer começar agora. Eu lembro de um pastor que falava que só vai para o céu quem já foi. Então comece a viver o seu relacionamento com Deus agora. Nesse momento tenha regularidade. Ore todos os dias, leia a Bíblia. Adore, louve, medita nessa palavra. Ore em outras línguas, interceda. Isso é relacionamento com Deus. Nós precisamos ser consagrados. Consagração é ir além da obrigação. E como nós estamos falando de atleta, eu quero falar de um atleta aqui que eu admiro muito. Esse atleta do qual eu vou falar é um atleta que tem habilidade. Ele nasceu com certas habilidades, mas ele não nasceu com habilidades extraordinárias. O nome dele é Cristiano Ronaldo. Ele é um jogador de futebol. O Cristiano Ronaldo, para todos que entendem de futebol, sabe que ele não tem uma habilidade muito grande. Ele tem certas habilidades, mas ele nunca seria o melhor do mundo com as habilidades com a qual ele nasceu. O Cristiano Ronaldo é bem diferente do Messi. O Messi, ele nasceu com uma habilidade nata. Ele já nasceu muito habilidoso, diferente do Cristiano Ronaldo. O interessante é que o Cristiano Ronaldo, ele por 5 vezes foi escolhido o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo por 5 vezes foi o Cristiano Ronaldo. Há tempos atrás, ele era um jogador, digamos, normal. Um bom jogador, mas não extraordinário. Mas hoje, nós podemos dizer que ele é um jogador extraordinário. E eu vou mais longe. Pelo que o Cristiano Ronaldo se tornou, não existem na história do futebol mais de 5 jogadores como ele. Nós podemos contar no dedo de uma mão os 5 melhores jogadores do mundo. E eu te digo, o Cristiano Ronaldo está entre eles hoje. Não porque ele nasceu com uma habilidade extraordinária, porque ele não tinha. E quem entende futebol sabe do que eu estou falando aqui. Mas tem uma coisa, eu nunca vi um jogador de futebol tão consagrado como o Cristiano Ronaldo. Quando eu digo consagrado, talvez você pense que ele é o jogador mais consagrado da história, mais aplaudido da história. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de um jogador que decidiu ser o melhor. Mas decidir ser o melhor implica em muitas outras situações por trás. Como, por exemplo, não tomar refrigerante. Você deve ter visto a última entrevista que ele deu na Eurocopa, que ele tirou de lado a marca de um refrigerante e colocou uma água e falou: bebam água. Sabe por quê? Ele foi 5 vezes o melhor do mundo. Eu te digo, porque enquanto todos os outros atletas bebem refrigerante, ele bebe água. Quando todos os outros atletas passam 30 dias de férias nas praias, por aí, ele está treinando. Ele tem uma academia dentro da sua casa. Sabe o que acontece quando o Cristiano Ronaldo vai para uma festa? Ele vai para a festa. Quando ele chega da festa, ele vai direto para a sua esteira para correr. Sabe o que aconteceu com esse jogador? 5 vezes o melhor do mundo. É o jogador que tem a maior explosão. Quando ele vai para cima de um zagueiro, é muito difícil pegar. É o atleta que sobe mais alto para cabecear uma bola.
mas ele não nasceu assim. Ele não tinha essa impulsão toda, mas ele treina todos os dias a impulsão. É imparável quando ele sopra cabecear uma bola. Treinou fundamentos. Futebol, como outros esportes, existem fundamentos. O que é isso, pastor? Não estou entendendo o que você está falando. Fundamento do futebol é, por exemplo, é você saber dar um passe. Você aprender a melhor forma de dar um passe. A melhor técnica de dar um passe. A melhor técnica de chutar para o gol para fazer o gol. Em média distância, ou perto do gol, ou longe do gol. Qual técnica que eu uso para fazer o gol? Qual técnica que eu uso para dar o drible? Qual técnica que eu uso para fazer um lançamento? Então isso chama-se técnica, chama-se fundamento. Ninguém na terra treina fundamento como Cristiano Ronaldo. Ninguém. Ele treina muito. Ele treina o passe, ele treina o chute para o gol, que a gente chama de finalização. Ele treina o cabeceio, ele treina a recepção. Sabe por quê? Porque ele decidiu se consagrar. Por causa disso, um jogador que há anos atrás era um bom jogador, se tornou em extraordinário jogador de futebol. Extraordinário. Pastor, mas ele não ficou melhor do que o Messi. O Messi realmente é um jogador de outro patamar. Realmente o Messi é de outro planeta. Mas eu estou falando de um jogador que era comum e se tornou extraordinário. Talvez não era um jogador comum, era um bom jogador, mas que se tornou extraordinário. Messi, desde as categorias de base do Barcelona, com 12, 13 anos de idade, já fazia diferença. Mas Cristiano Ronaldo não. Cristiano Ronaldo teve que trabalhar muito. O Messi tem 6 bolas de ouro. O Cristiano Ronaldo tem 5. A diferença entre os dois é que Cristiano Ronaldo não nasceu com a habilidade que o Messi tem. E no entanto, é o segundo jogador na história do futebol que ganhou mais bolas de ouro. Eu te digo, a consagração vale a pena. Nós precisamos ser consagrados. O foco do Cristiano Ronaldo é ganhar bolas de ouro. O nosso foco é ganhar uma coroa incorruptível. Aqui em Lucas, no capítulo 17, Lucas capítulo 17, no versículo 7, Lucas 17, 7, diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aqui está falando a história de um homem que trabalha no campo, um trabalhador, um servo, que está lá trabalhando, e ele chega em casa para comer. E a Bíblia diz que nenhum senhor vai lá e fala: vem e senta na mesa e come comigo. Mas o senhor dele diz: prepara primeiro a mesa para mim e depois você come. E ele diz que o senhor daquele servo não pode agradecer ele pelo que ele fez, porque ele só fez aquilo que se mandou. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ir além daquilo que se mandou. Nós sabemos que o bom funcionário em qualquer empresa é aquele que não foca somente naquilo que ele tem que fazer nas suas obrigações, mas aquele que vai além. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu sei que Cristiano Ronaldo poderia ter sido um jogador que ia ganhar dinheiro, mas ele não teria talvez nenhuma bola de ouro, se ele não tivesse decidido ir além daquilo que se pedia. Se ele tivesse feito apenas o que os outros jogadores fazem, ou seja, bebe refrigerante, bebe bebida alcoólica, tira férias, ele seria um jogador hoje conhecido como um bom jogador, mas ele não seria um jogador conhecido como alguém que fez história,
que levou a própria seleção fraca, a ganhar um título da Eurocopa, que era muito difícil de ganhar. O que aconteceu na Eurocopa passada, não essa última, retrasada. Então nós não podemos fazer só aquilo que nos pede, nós precisamos ir além. Cristiano Ronaldo foi além. Você está disposto a ir além para receber sua coroa? Agora a pergunta que eu faço para você é: vale a pena você consagrar seu tempo, você orar? Vale a pena você esperar a pessoa certa para você casar? Você está consagrado ali esperando a pessoa certa para você se casar? Vale a pena você talvez sair de um emprego, porque esse emprego está prejudicando o seu ministério, está prejudicando a sua consagração? Vale a pena jejuar e orar por algo que você está buscando? Vale a pena perder para ganhar? Vale a pena arrancar um olho para entrar no reino? Vale a pena andar 2 milhas quando você exige 1? Vale a pena perdoar aquela ofensa grande? Vale a pena ser um líder de célula e receber ligações talvez de madrugada, no momento que você não espera? Depende qual coroa você quer. Isso depende. Se você é alguém que busca uma coroa incorruptível, então eu te digo, vai valer a pena fazer todas essas coisas aqui. Pessoas consagradas, elas estabelecem alvos e metas e também objetivos. Aqui em 1 Coríntios, continuando, em 1 Coríntios 9, 26 diz: assim corro também eu. Isso aqui é Paulo falando. Não sem meta, ou seja, não de um modo incerto. É o significado dessa palavra meta aqui. A palavra meta é adelos, que significa de um modo incerto. Eu não corro de um modo incerto, indeciso, sem saber para onde eu estou indo, né? Olha só, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu sou muito ligado a esporte, e às vezes eu vejo algumas lutas de boxe, e o cara comenta que quando você desfere um golpe no ar, isso requer muita energia. Quando você consegue dar um golpe e acertar o atleta que está do outro lado, você gasta muito menos energia do que um golpe no ar. Porque um golpe no ar você tem que segurar o peso do braço. Enquanto você dá o golpe certo no seu adversário, o adversário vai sentir um impacto. E você não vai sentir o peso da sua própria mão. Mas há tantas pessoas que estão desferindo o golpe no ar. Por quê? Porque querem ter sucesso, porque querem ter um monte de coroas temporárias. Mas eu te digo, elas não valem muito a pena. Porém, pessoas consagradas, elas precisam ter uma meta. Pastor, mas nós não temos que ser livres, não, para deixar o Espírito Santo fazer, meu irmão. Tem coisas que foi dada para você fazer. Agora, o Espírito Santo em você vai te ajudar. Agora, não pense que o Espírito Santo em você vai fazer. Porque depende da sua fé. Depende da sua decisão de se consagrar e de fazer. Nós recebemos a ordem de Deus de crescer e multiplicar e de fazer discípulos. Essa ordem não foi dada ao Espírito Santo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos dado para nos auxiliar, para fazer você lembrar de todas as coisas, para nos sustentar no momento que nós precisamos. Mas você não pode correr de qualquer maneira. É engraçado quando a gente vê atletas de ciclismo, atletas de maratona. Os grandes atletas, eles não começam na frente. Eles ficam sempre atrás de alguém. Eles vão correndo sempre atrás de alguém. Porque ele está pegando o vácuo daquela pessoa, porque eu não sei se você sabe. Mas correr que ele chama de cara para o vento, você gasta muito mais energia. Mas os grandes atletas, os atletas sábios, eles têm uma estratégia. Eles correm atrás de outro atleta, porque eles pegam o vácuo para não pegar o vento de frente. Então eles não gastam muita energia, da mesma forma o ciclista. Eles ficam ali, um atrás do outro, e às vezes o que está na frente dele é até um colega dele, um amigo dele, ele fica bem atrás. Porque a estratégia daquela equipe é que aquele que está atrás, no momento certo, ele ataca para ganhar a corrida.
Então nós precisamos correr com meta. Nós precisamos ter sabedoria naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter estratégia. Deixa eu te falar, líder. Você que é líder de célula. Olha, Deus vai te dar estratégia para você ganhar vidas. Deus vai te dar estratégia nas suas casas de milagres que nós vamos fazer. Deus vai dar estratégia para você. Apenas ore. Não corra sem meta. É interessante que aqueles atletas que parece que eles estão lá atrás, você pensa, não, eles perderam. Não sei se você se lembra da penúltima Olimpíada, um atleta brasileiro estava na frente, ele teve um problema porque uma pessoa invadiu a pista e abraçou ele, mesmo assim ele continuou na frente, mas acabou que faltando ali 5 quilômetros, ele foi ultrapassado por 2 outros atletas, mas ele acabou ficando com a medalha de bronze. Mas é muito comum o atleta que está na frente não vencer a maratona. Sempre o atleta que vem atrás, ele vem com uma boa estratégia, e ele ataca na hora certa. Então preste atenção. Um crente tem que ter metas. Quais são as suas? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Desafios são muito importantes para a nossa vida. E agora quando eu falo de desafios aqui, eu falo em todos os aspectos. Desafios naturais e espirituais. Você que está me ouvindo, você tem que ter desafios. No ano passado, na pandemia, a igreja parada, sem poder fazer cultos, a gente fazendo culto online, assim como estamos fazendo hoje. Mas naquela época foram, acho que 3 ou 4 meses, eu não me lembro, não me recordo muito bem. Dessa vez eu acredito que vai ser só esse domingo mesmo, o culto online. Mas eu me lembro que eu decidi não ficar em casa parado. E eu decidi então, todos os dias à tarde, eu vinha para a igreja. Eu ficava de manhã, eu orava, meu tempo com Deus normal, como é o meu hábito de fazer, já faz parte da minha vida. E eu decidi também vir à tarde. E à tarde eu estudava especificamente um assunto só. Fiquei todos os dias à tarde estudando sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Foi um período muito bom. Logo depois eu decidi fazer um curso também de inglês, era um grande desafio para mim. Porque eu sempre tive extrema dificuldade de aprender inglês na escola, mas eu decidi fazer o curso de inglês. Um dia eu estava na escola, eu fui para o curso, e eu saí em crise, porque eu não conseguia entender praticamente nada que o professor falou. Eu saí, eu fiz uma oração, falei, Deus, essa é a minha última chance de aprender inglês. Se eu não aprender agora, eu não vou aprender mais nunca. E eu acho que essa escola não é uma boa escola, não está sendo bom. Mas o pastor John está fazendo inglês numa outra escola. E aí ele falou, olha, vai lá para minha escola é boa. E ele começou a conversar com a Poliana. Eu falei, nossa, mas o John tem o mesmo tempo de inglês que eu tenho, ele já está falando muito melhor, a escola dele é melhor. Eu me matriculei numa outra escola para fazer inglês. E a nossa vida nós temos que aceitar desafio. Irmãos, eu confesso para você, tem 9 meses que eu estou nessa escola. Todos os dias. É uma luta muito grande para eu sair da minha casa e ir para essa escola. Eu saio tremendo, eu saio com medo, eu saio, às vezes, até ansioso. Porque eu penso, hoje eu vou dar uma bobeira, hoje eu vou falar alguma coisa que eu não devo falar. Semana passada a professora me fez uma pergunta como tinha sido o meu fim de semana, eu entendi que ela estava me pedindo ajuda para eu ajudar ela no computador. Depois que eu vi que eu tinha, meu Deus, não foi isso que ela começou a rir, os outros alunos começaram a rir também. Mas é isso. Sabe de uma coisa? Eu nunca aprendi tanto inglês como agora. Mês de julho. Esse mês de julho eu decidi fazer 100 horas de inglês. 100 horas. Tem dia que eu fico 6 horas no curso, tem dia que eu fico 5, dia que eu fiquei menos foi 4. Determinação, consagração. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem jeito de eu voltar atrás mais. Quando eu pego uma música em inglês, eu não consigo ainda entender muito bem a música. Mas quando ela tem uma legenda em inglês, eu consigo entender 80% do que a música diz. Há 9 meses atrás, eu consegui entender 2 ou 3 palavras. Quando você se consagra, você vê o resultado. Pastor, você já está falando inglês? Algumas coisas sim. Eu consigo hoje viajar para um país e falar o básico.
Mas isso tem exigido de mim consagração. E eu te digo, não tem sido fácil. Todo dia quando eu saio para ir para o inglês é um grande desafio. Todas as vezes que eu saio da aula de inglês, depois que eu passo 5 ou 6 horas ali, eu dou uma respirada fundo e falo, matei outro gigante hoje. Venci mais um dia. Irmãos, a nossa vida é isso. Nós precisamos aceitar os desafios que vêm diante de nós. Os desafios espirituais são grandes. Pense grande, se consagre. Deus está chamando você para um tempo a sós. O que nós não podemos é ficar parado com a vida ociosa. Sabe por que eu aceitei fazer inglês? Porque eu não queria ficar com a minha vida ociosa. Mas no dia que eu estava vindo embora daquela outra escola que eu estava, e que ali eu orei, Deus mandou a resposta através do pastor Jonathan e me levou para uma escola que hoje me ajuda muito. Muito. Eu quero desafiar você a ter uma vida consagrada. Pastor, mas você falou de algo natural. Sim, eu falei de algo natural. Mas tudo que eu faço na minha vida, meu irmão, tem a ver com o reino de Deus. Daqui 2 meses, eu vou estar fora do Brasil. E eu vou dar uma aula de futebol lá, para os refugiados da Síria. Eu preciso falar inglês. E vou te contar uma história aqui. Eu já estou preparando a minha aula em inglês. Eu vou dar muita bobeira e vou falar muita coisa errada. Mas eu sou professor de futebol. Eu sou formado em educação física. Eu já dou aula há muitos anos. E eu já sei as palavras que eu vou ter que usar para ensinar eles a posicionar o pé do lado da bola, a chutar da forma correta, a usar a técnica correta para bater um pênalti, para bater uma falta. Eu já sei o que falar em inglês. Tudo bem, o inglês é algo natural, mas vai me ajudar na minha viagem missionária que eu vou fazer. Você está entendendo? O inglês que todos os dias eu tenho que matar um gigante, ele tem o propósito de me ajudar a pregar o evangelho. Olha, na minha sala só pode falar em inglês, você não fala nada em português. Algumas vezes você pergunta para a professora, como é que eu digo uma palavra em português em inglês? Às vezes eu posso fazer essa pergunta lá, mas só. Mas eu te digo, tem sido muito bom estar ali naquela sala de aula, aprendendo inglês. Porque quando eu chegar lá na Jordânia, eu vou poder pregar em inglês. E teve um dia, na sala, que uma professora nossa fez uma pergunta. Ela fez uma pergunta e eu comecei a responder de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, aquele dia eu vi a mão de Deus em tudo que eu estava falando. Porque eu não tenho influência em inglês ainda. Mas eu consegui falar de uma forma que eu nunca tinha conseguido falar ali naquele inglês ainda. E eu comecei a explicar para ela algumas coisas da Bíblia em inglês. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei tão feliz. Eu falei, meu bem, hoje eu consegui pregar em inglês e fluiu tanto. Eu consegui coordenar as palavras, a estrutura, tudo. A Poliana falou, mas o Espírito Santo falou que seria assim, que Ele iria colocar as palavras na nossa boca. Então eu consegui pregar, eu fiquei feliz, porque é uma professora que não acredita muito em Deus, eu acho. Pelos posicionamentos ideológicos que ela tem. Mas ela recebeu aquilo no coração e eu vi que foi forte para ela. Eu vi que foi muito forte. Até aquilo que talvez você pensa que é natural, é espiritual. Eu entendo, irmãos, quando eu olho para trás, eu nasci também com habilidade para jogar futebol. Sei que a maioria de vocês que estão me assistindo não conheceu, quando eu era jovem, jogava futebol. Só tem uma pessoa aqui na igreja que lembra, quando eu jogava bola, lá em São Luís de Montes Belos. Tem um irmão que é dessa época, ele lembra. 2 irmãos, desculpa. Mas eu te digo, talvez no futebol eu não fui uma pessoa tão consagrada como eu deveria. Mas aquela habilidade que foi nata no passado, que Deus me deu, ela tem sido usada até hoje para ganhar vidas para Jesus. Até aquilo que é natural, você pode transformar em sobrenatural. A habilidade natural que Deus te deu,
pode ser usada para o sobrenatural. Talvez alguns pensam, eu tenho essa habilidade para ganhar muitas coroas aqui na terra. Era isso que eu pensava no passado. Eu vou ser um profissional e vou ganhar muitos troféus, eu quero ser conhecido. Mas não, aquela habilidade que Deus me deu foi com outro propósito. Foi para ganhar vidas para Ele. Eu confesso para você que eu gosto de futebol ainda, mas praticamente eu nem jogo mais futebol. Mas essa habilidade eu tenho usado para ganhar vidas para Jesus, e você pode fazer o mesmo. Talvez você é alguém que canta bem, né? Você é alguém que toca bem, você talvez tenha outras habilidades, você pode fazer teatro, sei lá o quê. Use isso para ganhar vidas para Jesus. Pessoas consagradas, elas nunca ficam olhando para o passado. Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Perceba, Deus me deu uma habilidade de ser um jogador de futebol. Eu vou usar isso na Jordânia para dar uma aula de futebol. Hoje, eu tenho me preparado através do inglês para chegar lá e dar uma boa aula. Continuando, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo não são coroas temporárias, o nosso alvo são coroas eternas. Por isso, a Bíblia diz, o que Paulo diz? Deixando as coisas que para trás ficam. Olha, não fique falando, você lembra naquela época era muito melhor do que hoje. Os irmãos eram muito mais amáveis. Meu irmão, viva a vida agora, a realidade hoje. A realidade da igreja de 20 anos atrás, de 24 anos atrás, quando eu converti, era diferente da de hoje. O pastor era melhor, tinha coisas que era melhor, tinha coisas que hoje é muito melhor. Há 24 anos atrás, o nosso nível de revelação era muito menor do que o que nós temos hoje. Deus, Ele vai se revelando ao longo das eras, dos tempos. Então aproveite as coisas boas de hoje. Porque senão daqui 20 anos você vai estar falando, se Jesus não tiver voltado, você vai estar falando, nossa, 20 anos atrás era muito melhor do que hoje. Você sempre vai estar vivendo o passado. Glória a Deus pelas pessoas que eu ganhei para Jesus, pelas células que eu fiz, pelas pregações, pelas orações, pelas curas que aconteceram. Mas agora é hora de olhar para frente, doar para o alvo. Porque senão eu vou ficar preso lá no passado, aquilo que eu fiz, como eu fui usado. Não, Deus quer te usar agora, é hoje. Então esquece o que ficou lá atrás, glória a Deus, você já vai ter recompensa disso. Mas viva o agora, seja um líder agora. Ore agora. Não fique preso ao seu passado. Um verdadeiro vencedor nunca desanima. Olha aqui, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então o nosso desejo, o seu desejo deve ser agradar o Senhor, agradar a Jesus. Esse é o segredo do sucesso na vida cristã. Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos desanimem, desmaiando em vossa alma. Sabe o crente cansado? Estou cansado. É tanta coisa na igreja. É oração, é culto, é célula, é casa de milagre,
é jejum, é encontro, eu não tenho vida. Não, olha aqui. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos desanimem, desmaiando em vossa alma. Se você está desanimado, cuidado, se lembre do que Jesus suportou por você. Vale a pena você dedicar o seu tempo a ajudar pessoas, a mudar a história de pessoas que sofrem, especialmente pessoas que não estão salvas. Vale a pena investir em pessoas para que elas se convertam e sejam salvas. E para concluir, uma maratona se vence com paciência, perseverança, persistência, resistência e regularidade. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós temos que suportar com perseverança a provação. Pastor, a provação é enfermidade? Não. Enfermidade não é provação, você pode mandar sair, porque Jesus já levou na cruz. Mas muitas vezes nós somos, sim, provados em muitas outras áreas. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse texto foi escrito quando Paulo estava preso num calabouço em Roma. Eu não sei porquê, mas é muito provável que Deus tenha falado para ele que ele iria morrer. Ele não escreve a respeito disso, mas o texto fica claro que ele sabia que iria morrer. Eu acredito que o próprio Deus havia dito isso para ele. A história da igreja, isso não está na Bíblia, conta que na mesma época em que Paulo morreu, foi a época em que também Pedro morreu em Roma. E a história conta que quando Pedro encontrou Paulo na prisão, Pedro iria morrer, Paulo também, e Pedro já sabia da sentença. Mas quando Pedro viu Paulo, a Bíblia diz que a história da igreja diz, que Pedro se alegrou. Isso é a história da igreja que conta, não tem como a gente confirmar porque não está na Bíblia. Que Pedro, quando viu Paulo, ele falou: nós não vamos morrer. E Paulo falou: vamos, porque chegou a nossa hora. E quando você vê aqui esse texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, olha: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você sabe que essas são as últimas palavras de um homem. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa prisão de Paulo ela existe até hoje lá em Roma. Eu tenho vontade de conhecer esse lugar, mas é bem num calabouço lá embaixo. Para entrar nela, se entrava por um buraco. Ele ficava preso lá embaixo, a um tronco. E tinha normalmente um soldado com ele. Paulo costumava ganhar para Jesus os soldados que estavam junto com ele. Parece triste a despedida de Paulo aqui, mas quando se cumpre um propósito de Deus, o final é acabar como um herói da fé, como esse homem foi, o maior evangelista de todos os tempos, o homem que conseguiu evangelizar todo mundo conhecido da época, Paulo. O foco de Paulo sempre foi a coroa eterna, e esse deve ser o seu foco também, e o meu. Eu te digo, persevere,
Nem sempre é fácil sair da minha casa e vir orar. Às vezes é difícil. Mas isso, eu te digo, é mais fácil para mim do que para muitas pessoas hoje. Pelo simples fato que isso já é parte da minha vida. Está dentro de mim. Ontem, eu tive muitas coisas para fazer no período da manhã. Normalmente no sábado pela manhã eu não venho orar aqui. E ontem mais um sábado que eu não vim orar. Mas eu estava à tarde lá em casa ontem. Era talvez 6 horas da tarde. Eu estava terminando a palavra aqui, de preparar a palavra. Mas eu estava ouvindo uma canção. E naquele momento, me deu uma vontade de ficar sozinho com Deus. E eu falei com a Poliana, eu vou lá para a igreja, eu quero adorar um pouco. Ela falou, meu bem, pode ficar aqui, eu não vou te atrapalhar. Eu falei, não. Sou eu e Deus. E eu vim para cá, eu tive um tempo de adoração aqui. Mas eu não tive um tempo de adoração porque era uma obrigação fazer isso. Eu queria adorar o Senhor. Eu estava com um pouco de angústia. Numa determinada área da minha vida. Eu estava ali adorando a Deus. Adorando. De repente, eu recebo uma mensagem de um irmão lá de Mineiros. Ele me mandou um texto da Bíblia. Eu falei, oh Deus, obrigado por esse texto. Porque esse texto acabou de me trazer conforto e paz. Foi tão bom, irmãos. Às vezes Deus responde tão rápido. Mas eu não vim aqui para ter uma resposta de Deus, não. Confesso para você, eu vim aqui porque eu estava com vontade de adorar. Um desejo mesmo no meu coração de adorar. E foi tão bom. Isso faz parte da minha vida hoje. E eu gostaria muito que fizesse parte da sua também. Vamos orar? Pai, eu quero abençoar esses irmãos que estão aqui hoje. E aqueles que estão lá do outro lado me assistindo. Quero abençoar a vida deles. E orar, meu Deus, para que não sejam coroas temporárias, mas eternas. Que eles usem, meu Deus, todos os recursos que eles têm para alcançar as coroas eternas, não as temporárias. Que eles usem as suas habilidades, sua força, a sua inteligência, para ganhar vidas para o Senhor, Deus. Porque é isso que vai valer a pena naquele dia, quando nós chegarmos ali. Esse é o bom combate da fé. O bom combate da fé que está escrito aqui, em 2 Timóteo, é exatamente mudar a história das pessoas. Fazer com que as pessoas se convertam, é fazer com que elas vejam em nós o Jesus. O Espírito Santo que está em nós, o Jesus que há em nós. Senhor, nos atrai para a Tua presença, atrai essa igreja para a Tua presença. Que estar na Tua presença seja algo que faz parte da vida dessa igreja aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor nos deu o direito de trabalhar, de divertir, de ter uma família, de fazer coisas legais. Mas o mais importante em tudo é o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. É estar com o Senhor ali.